Fundado nos anos de 1950, o Teatro de Arena tornou-se o mais ativo disseminador de arte dramática nacional, dominando os palcos nos anos de 1960 e juntando um incerto grupo de artistas comprometidos com o teatro social e político da época. A primeira referência brasileira de um teatro em forma de arena surgiu em 1951, no primeiro Congresso Brasileiro de Teatro, numa conversa entre Décio de Almeida Prado, que era professor da Escola de Arte Dramática, a EAD, e alguns dos seus alunos, José Renato e Geraldo Mateus. A fundação da companhia Teatro de Arena ocorreu em 1953, nos salões do Museu da Arte Moderna de São Paulo, com a peça Essa Noite é Nossa, de Stafford Dickens. Até 1956, o Arena experimentava diferentes gêneros de textos, procurando compor um repertório e achar uma estética original. Um novo patamar foi alcançado quando ocorreu a fusão do Teatro Paulista dos Estudantes e a contratação de Augusto Boal, que foi contratado para dar aulas sobre as ideias de Stanislavski, para o elenco que iria encenar Ratos e Homens, de John Steinbeck. Entre os recém-chegados do Teatro Paulista dos Estudantes estavam Oduvaldo Viana Filho, Gianfrancesco Guarnieri, Milton Gonçalves, Vera Jortel, Flávio Magliaccio, Florame Pinheiro e Riva Nimitz. Em 1958, à beira da dissolução devido a uma crise financeira e ideológica, o grupo apresentam Eles Não Usam Black Tie, de Guarnieri, como forma de despedida, mas são salvas pelo sucesso, tendo em vista que ficou cerca de um ano em cartaz. Teatro de Arena. O Teatro de Arena ele teve importâncias fundamentais. Pela primeira vez no Brasil, houve um teatro onde os temas brasileiros fossem levados para o palco. Até então não existia isso. Então começou um teatro voltado às questões da época, do seu tempo, as coisas que aconteciam relacionadas aos operários, às greves. Então foi um teatro que associava a sociedade. Povo brasileiro, teatro, sociedade. Então um teatro onde houve uma politização, uma preocupação muito grande a respeito dos temas brasileiros, que muitas vezes, que se não apontasse uma solução, gerava questionamento. Então isso foi muito importante no Teatro Arena, que falar do povo brasileiro, levar as questões, as conversas, aos debates. E também tem a questão arquitetura, a questão de estética, porque é um teatro que foi desenvolvido nos Estados Unidos, só que foi adaptado aqui no Brasil, a nossa realidade. É uma relação de palco-plateia, de estar próximo, uma linguagem, uma distribuição diferente do italiano. Então, assim, hoje em dia o que se fala aqui no Brasil especificamente de palco alternativo, palco não convencional, veio do Teatro de Arena. Teatro Arena e a ditadura militar. Acho que logo vem à nossa cabeça um período extremamente rígido de censura aos meios de comunicação, tortura, e obviamente o teatro sofreu muito com isso, né? Porque foi um período de extrema repressão, em que a censura tentava acabar com toda essa nossa capacidade criadora e motivadora. E, enfim, foi um período em que todos os meios de comunicação eram vigiados de perto pelos militares, muitos artistas foram perseguidos, exilados, torturados, até mesmo mortos. E foi um período em que o teatro sofreu uma extrema perseguição, né? E acho que quando a gente fala da ditadura militar, a gente tem que falar de dois teatros extremamente importantes, né? Os mais importantes grupos teatrais brasileiros das décadas de 50 e 60, que foram o Teatro Oficina e o Teatro Arena. E quando a gente fala do Teatro Oficina e do Teatro Arena, a gente não pode deixar de falar que eles se dedicaram muito a criar uma dramaturgia brasileira. Como o próprio Lima Duarte disse, que ele foi do Teatro Arena, colocamos em cena o homem brasileiro. E a gente não pode deixar de falar também que esses teatros foram extremamente influenciados pelo teatro político do Brecht, que transformou o teatro em uma arma política poderosa de comunicação, né, no século XX, sabia usar a sua grande força de comunicação, capacidade de mobilizar as pessoas,
né? Como a gente fala em aula, o teatro salva, o teatro chega a todos os lugares, né? O teatro chegava ali no povão. Enfim, e voltando ao Teatro Arena, que é o seminário do nosso grupo, eu acho que é muito importante a gente falar do Augusto Boal e do Gianfrancesco Guarnieri, que eles estavam à frente do grupo no momento do golpe militar. E eles precisaram elaborar uma estratégias para enfrentar a censura, enfim, já que as peças realistas que o grupo costumava montar, tinham sido proibidas por conta, né, do período de extrema repressão, extrema censura, enfim. E tanto que quando a gente fala do Augusto Boal, ele foi inclusive exilado em 1969. E eu acho importante ressaltar também, que eu achei interessante quando eu estava pesquisando aqui, um show teatral que era contra o regime militar, que foi o show Opinião, que ele foi dirigido pelo Augusto Boal e interpretado pela Nara Leão, que depois foi substituída pela Maria Bethânia. E o show foi apresentado em nome do Teatro de Arena, então era um show extremamente crítico, né? Cumpria essa função do teatro de fazer as pessoas questionarem, trazer assuntos polêmicos, questionava num momento em que não queriam mesmo que a gente questionasse, né? Pensasse, enfim. E cada vez mais a censura foi assumindo um papel de protagonista no cenário nacional, né? E, obviamente, declarava guerra contra a criação teatral, né? Se tornou muito presente, né? Um incômodo muito presente no cotidiano dos artistas. Tanto que, pesquisando aqui, acho que uma das coisas que mais me chocou, que eu estava pesquisando, foi do CCC, né, do Comando de Caça aos Comunistas, de quando eles invadiram um teatro em São Paulo, que estava exibindo Roda Viva, do Chico Buarque, e, enfim, espancaram, maltrataram vários membros do elenco, destruíram o cenário, o equipamento técnico, né? Foi um período em que a censura e a repressão se intensificavam cada vez mais, tanto que, falando desse do Roda Viva, que foi um dos que mais me chocou, era do Teatro Oficina, né? Eu até achei um material muito legal meu de literatura, que fala um pouquinho sobre isso. Aqui eu achei até legal uma foto do espetáculo Rei, o Rei da Vela, né, em 1968, que foi de direção do Zé Celso, e que também foi censurado e proibido. E aqui o que eu falei do Roda Viva, tem a atriz Marília Pêra, da peça Roda Viva, censurada pela ditadura militar, e que foi um dos que mais me chocou. Tanto, eu vou até ler um trechinho que eu achei interessante, que eu achei aqui, que é: em julho e agosto de 1968, no Rio, puseram-se bombas em 2 teatros. Depois varejou-se em São Paulo o Teatro Ruth Escobar. Encenava Roda Viva, espetáculo de Chico Buarque de Holanda, dirigido por José Celso Martínez Correia. Na noite de 17 de julho, quando o espetáculo acabou, os camarins foram invadidos. Dezenas de galalaus entraram batendo com pedaços de pau e socos ingleses. Organizaram um corredor polonês e obrigaram os atores a ir para a rua como estivessem. A atriz Marília Pêra e seu colega Rodrigo Santiago foram nus. Continuaram apanhando em frente ao prédio do teatro, diante de uma plateia atônita e de 2 guarnições de radiopatrulha imóveis. Enfim, e acho que retrata bem todo esse período da ditadura, censura, repressão, artistas perseguidos, torturados, censurados. E uma fala interessante que eu achei aqui, que para mim, eu estava vendo em 1968, foi um dos piores, pelo que eu pesquisei, períodos com relação a toda a questão da censura, tanto que foi em 1968 que foi decretado o AI-5, né, o Ato Institucional 5, que foi um decreto emitido durante a ditadura militar, que iniciou esse período mais rígido de censura aos meios de comunicação e tortura. Tanto que eu achei a fala aqui de um general, Jubêncio Façanha, que ele mandou um recado ameaçador aos artistas, que ele disse: a classe teatral só tem intelectuais, pés sujos, desvairados e vagabundos, que entendem de tudo menos de teatro. Ou vocês mudam ou acabam. Que me lembrou, inclusive, uma frase que o Marcelo fala na aula, que ele falava, né, que eles querem que eu me foda, eles querem que eu morra, mas eu não morro porque eles vivem melhor sem mim. E acho que foi exatamente isso que o teatro fez e continua fazendo, né? A gente sempre, nesse caso, tentando passar por toda essa censura e o artista sempre andando nessa corda bamba, né? E, enfim, acho que dentro desse contexto, o teatro fez o que pôde, né? Os artistas fizeram o que puderam pra gente sobreviver com os nossos pensamentos, ideias, maneira de atuar, sem ter que recuar com os nossos pensamentos, ideias, maneira de atuar, sem ter que recuar diante desse governo extremamente autoritário e violento, né? O teatro sempre buscou se manter vivo e se renovar a cada dia, o que me lembra também a frase que o Marcelo fala na aula do Fauzi Arap, que é da questão da porta estreita, né? Acho que a gente tem essa porta estreita e o que a gente fez nesse período, o que fizeram nesse período da ditadura militar, né? Tanto o Teatro Arena quanto a oficina, o teatro em si, foi passar por essa porta estreita e continuar se reinventando e fazendo o que podia para sobreviver com o teatro. E, enfim,
Acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. E eu termino aqui o vídeo falando com uma frase que o Lima Duarte usou num vídeo há 2 semanas atrás, infelizmente por conta da morte do ator Flávio Migliaccio, em que ele fala, inclusive os dois foram do Teatro Arena, né? Em que ele fala que o Teatro Arena teve que lidar com o hálito putrefato de 64 e o bafio terrível de 68. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Bom, gente, eu vou estar falando sobre os dramaturgos que esteve salvando o Teatro Arena quando o Teatro Arena estava entrando em uma crise econômica e prestes a fechar suas portas. Foi com a chegada, então, do Gianfrancesco Guarnieri, que em 1958 ele fez a peça Eles Não Usam Brecht, que ficou durante 1 ano em cartaz, fizesse com que abrisse portas para seminários da dramaturgia e também que fizesse com que a exposição, né, de produção de novos autores chegasse ao público. Foi aí então que surgiu o Duvaldo Viana Filho, né, mais conhecido como Viana, o Vianinha, e também o Flávio Migliaccio, que infelizmente a gente perdeu recentemente. E também foi com a ajuda de Augusto Boal, o diretor central de toda a dramaturgia do Teatro Arena, que fizesse com que as pessoas concentrassem mais e incentivassem mais a dramaturgia nacional e também grandes clássicos nacionais. E ele também contou, então, com a ajuda de Flávio Império, que fizesse com que ajudasse em partes de cenários e figurinos. Em 1953, com o primeiro elenco profissional, a companhia estreia nos salões do Museu de Arte Moderna com Esta Noite é Nossa, de Stafford Dickens. Após 2 anos em espaços improvisados, a sala na rua Teodoro de Varma tornou-se sede do grupo. Em 1958, por questões econômicas, o Arena, que estava prestes a fechar, foi salvo com a montagem de Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, por direção de José Renato. De cunho sociopolítico, a peça tinha como tema central a greve e a vida dos operários. Despediram 8 lá na fábrica. Por causa de quê? Eram os mais combativos, né? Escolheram a dedo. Os melhores ficaram à sessão. Esse te cuida, viu, Otávio? Tá aqui. Não. Pra cima de mim eles não vêm, não. Te garanto. Eles sabem que eu tenho o apoio da turma. Sei não, hein, pai. Achava bom se eu tomar cuidado. Eu sei o que faço. Se eu perder esse emprego, não vai ser fácil arrumar um outro, né? Mas vai com calma, não é, Tião? Eu também não sou nenhum bagaço. Não, só tô falando pra você tomar cuidado, né? A fase dos musicais, com forte influência de Brecht, contou com espetáculos como Arena contra Zumbi e Arena contra Tiradentes, ambos de Boal e Guarnieri, utilizando o chamado Sistema Coringa, onde ocorria o revezamento dos atores, que representavam quase todos os personagens. O Arena conta a história pra você ouvir gostoso. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. Quem gostar nos dê a mão e quem não tem outro gozo. História de gente negra da luta pela razão, que se parece ao presente pela verdade em questão, pois se trata de uma luta muito linda na verdade. Que luta é essa? É luta que vence os tempos, luta pela liberdade. É luta que vence os tempos, luta pela liberdade. Em 1970, o Arena sai em turnê pelos Estados Unidos, com remontagem de Arena contra Zumbi e estreia de Arena contra Bolívar, proibida no Brasil pelo regime militar e não sendo apresentada aqui no país. Bom, vou falar um pouquinho sobre teatro de arena e a nacionalização.
O Teatro de Arena ele começa ali em 1953, já promovendo essa renovação e a nacionalização do teatro brasileiro, uma nova forma de ser e de ver teatro, né? O Teatro de Arena, ele queria alguma forma de ajudar o Brasil. Ele vê que é de suma importância falar sobre questões sociais e políticas, né? Então ele tem essa característica no desenvolvimento do nacionalismo do Teatro Arena, que é falar sobre viés, né? Questões políticas e questões sociais. Isso chama muita atenção, porque ele aborda diversos segmentos da sociedade. Por exemplo, antes não tinha protagonismo entre trabalhadores domésticos e operários, né? Em 1958 também tem algo muito importante para o nacionalismo, que é, eles lançam uma peça chamada Eles Não Usam Black Tie, que faz muito sucesso, fica um ano, enfim, em cartaz. E o que acontece? Ele abre portas, essa peça ela abre portas para um movimento que se constitui em seminário de dramaturgia, né? Que tem o principal objetivo o quê? Expor autores, o trabalho dos seus autores novos nas peças. Algo muito importante, porque além de você colocar o ator em cena, você coloca também o autor, né? De suma importância. E aí também tem a fase dos musicais. Essa fase tem as peças Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes. Na peça Arena conta Tiradentes, os autores, eles pegam a ação de modelo de referência, reconstituem, né, do seu modo e inserem no debate do seu tempo. Então, para finalizar, eu queria falar uma frase que o Lima Duarte, que já foi do Teatro Arena, falou recentemente, que é o seguinte, que resignifica bastante, né, o que foi o teatro e a nacionalização. Era preciso ter brasileiro em cena, com sua fala, com seu jeitão, com seu sentir. E o que ficou do projeto do Arena? Esse grupo e esse teatro que vem com uma proposta de ajudar a impulsionar atores em início de carreira, com esse formato novo que os colocava no centro e a plateia ao redor, e que teve a contribuição desses nomes que vocês já ouviram aí, que foram tão importantes na história do teatro brasileiro. Bom, eu anotei 8 pontos de legado aqui pra gente falar, e o Marcelo vai poder passar por cada um deles. Primeiro fica o nascimento dos teatros independentes de grupo aí, né? Uma primeira manifestação, fugindo do que trazia o TBC, da forma como trabalhava o TBC, que majoritariamente se dedicava a textos gringos e umas produções mais elaboradas, e, enfim, pelo menos buscando serem mais bem financiadas, né? Nesse primeiro momento do TBC, o Arena vem para quebrar isso, para ser teatro de grupo, para ser resistência, teatro de baixo orçamento. Ficam os textos do Jean Francisco Guarnieri, do Odualdo Viana, do Roberto Freire, montagens emblemáticas de textos dessa galera. Ficam o investimento dramatúrgico do Augusto Boal, que vai buscar a consolidação, a formação de dramaturgos brasileiros a partir do estudo de autores como Brecht, que a gente está estudando agora. Fica a teoria do Augusto Boal, ficam muitos escritos teóricos, fica o teatro do oprimido, fica o teatro de jornal, fica o teatro invisível. Tudo isso é legado de Augusto Boal, para além de ser um legado do Teatro de Arena. Fica a exploração do teatro como uma ferramenta de transformação social, que é algo tão buscado
pelo Augusto Boal e que foi investigado, sempre explorado e apreciado nas montagens do Arena, fica a transformação social daquela região onde era o Teatro de Arena, hoje é o Teatro de Arena Eugênio Kuznet, ainda funciona lá, ali na Consolação. Eu já morei ali na frente um tempo. E todo aquele cenário mudou. A gente sabe que hoje a Praça Roosevelt é um grande cenário de grupos de teatro que funcionam ali. É um lugar onde pessoas de teatro circulam, onde há uma atividade pujante, né, de produções teatrais. E tudo isso se iniciou com a instalação do Arena ali perto, na ruazinha, acho que é Teodoro Paima, ali na Consolação, em frente à Igreja da Consolação. Fica o prêmio José Renato, porque o José Renato é o grande fundador do Teatro Arena. E aí fica o prêmio que visa ajudar o teatro de grupo, financiar atividades de grupos resistentes de teatro em São Paulo. Fica o experimento do método Coringa do Brecht, que o Augusto Boal vai colocar, vai experimentar lá no Teatro de Arena. E fica aí um cheiro, um rastro, alguma coisa do que seria o teatro épico brasileiro. Um teatro político, de resistência. É isso. Em 1953, com o primeiro elenco profissional, a companhia começa estreando no Museu de Arte Moderna com Essa Noite é Nossa, de Stafford Dickens, e integrava José Renato, Sérgio Brito, Henrique Becker, Geraldo Mateus, Renata Blaustein, Mona Delassie e Eva Vilma. Após 2 anos de atuação em salas improvisadas, a Sala da Rua Teodoro, em frente à Igreja Consolação, foi finalmente inaugurada. O jovem dramaturgo e ator que salvou o Arena, apesar de italiano, tinha sérias convicções sobre o teatro que se deveria fazer no Brasil. Na peça Eles Não Usam Black Tie, o jovem autor Gianfrancesco Guarnieri, com o sucesso de Black Tie, mais de 1 ano em cartaz, abriu espaço para o surgimento de um movimento que constituiu-se no Seminário de Dramaturgia, que tinha por objetivo revelar e expor a produção de novos autores brasileiros. Daí destacaram-se Oduvaldo Viana e Flávio Migliaccio. A fase seguinte foi dos musicais, com forte influência de Bertolt Brecht, com os principais espetáculos, Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes. Contando também com o Boal de sistema de atuação Coringa, onde todos os atores eles faziam todos os personagens sem a caracterização. Infelizmente, com a forte repressão da ditadura militar, impediu a continuidade dessas experiências do Teatro Arena.